Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos, bem-vindos, irmãos, para mais uma Parashá. Ainda estamos no livro de Bereshit, no final do livro, com um tema bastante interessante aqui, porque cada ano que nós estudamos a história de José, o Eterno revela alguma coisa nova, né? São muitas relações entre pai, irmãos e filho ali, então cada ano o Eterno tem revelado alguma coisa interessante, nova, alguma revelação para somar, né, o que a gente já tem aprendido. Então vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat, crendo, Eterno, que o Senhor estará nos abençoando. Derrama sobre mim o Teu óleo fresco, coloca as Tuas palavras em minha boca, abre os ouvidos de todos nós para podermos assimilar, né, crescer, entender a mensagem da Tua palavra, da Torá, que é espírito e vida para nós. Te agradecemos em nome de Yeshua, Messias, amém, amém e amém, Baruch Hashem. Então o tema da Parashá de hoje, a 10ª Parashá, com o nome Miketz, que é no fim, e o tema, porque Yosef não escreveu para casa. Essa é a mensagem de hoje. Envolve os livros de Gênesis, 1 Reis e 1 Coríntios. São referências, mas são muitos, né? São muitos livros que envolvem os drashas, né, que existem, né? Bem interessante. Aqui um breve resumo do estudo de hoje. José interpreta os sonhos de Faraó. José como governador do Egito, braço direito de Faraó. Os irmãos de José descem ao Egito, os irmãos de José regressam do Egito. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. José hospeda seus irmãos. E o estratégia de José para deter os seus irmãos e a defesa de Judá. Vamos lá, então. Então, a Parashá de hoje, queridos, dá origem a uma das maiores perguntas que é feito, né, de modo geral, com relação ao livro de Bereshit. Nós sabemos que o livro de Bereshit ele é riquíssimo em sod, em revelações. Muitos rabinos dizem que quem conseguir entender todas as revelações que existem do primeiro ao quarto, do primeiro capítulo de Bereshit até o final do quarto capítulo, até o último versículo do quarto capítulo de Bereshit, entenderá todos os segredos do universo, segredos da criação, né? Coisas que Hashem só que sabe. Então é tremendo o Bereshit. Por que Yosef não escreveu para casa? A gente fica pensando, né? Puxa, José fugiu, José foi expulso. Por que ele foi para lá, para o Egito? Por que ele não se comunicou? No Egito ele é o governador, responsável por todo o trigo da nação. Ele prosperou muito, né? O Eterno exaltou, né, Yosef. Se Yosef ele ama o seu pai, Jacob, por que ele não escreveu uma carta? Não escreveu alguma coisa? Mas hoje, naquele tempo, não tinha telégrafo, não tinha fax, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, essas coisas todas, né? Mas existia pergaminho, não existia nem papel. Papel só foi existir bem mais para frente. Existia pergaminho e os documentos, tanto pequenos como grandes, ou livros, né, eram feitos em rolos. Pequenos rolos ou grandes rolos, né?
Por isso que até hoje a gente fala, quando nós falamos da Torá, o rolo da Torá. Era como antigamente, muito antigamente era feito assim. Então, por que ele não escreveu nada? Porque ele ficou quieto, não se manifestou. Né? Esse amor que ele tinha pelo pai, e o pai também por ele. Pai, está tudo bem? Por que ele não escreveu assim, pelo menos? Pai, está tudo bem com você? Eu estou aqui no Egito e desejo que você esteja comigo também aqui. Eu estou com saudades. Né? Ponto. Com amor, Joseph. Pelo menos isso, né? Ele poderia escrever um rolo inteiro. Né? Pelo menos isso. Por que ele não fez? Por que ele não fez nenhum contato? O que realmente está acontecendo? O Rabi Ben Nun comenta que para entender essa questão eu preciso dar uma olhada na história de José, na perspectiva do próprio... Agora nós vamos olhar do ângulo que José olha essa situação. Né? O desafio que enfrentamos ao ler histórias da Bíblia é entender que nós, leitores, podemos saber mais do que qualquer pessoa envolvida na história. Às vezes fica pensando, mas como assim? Né? Sim, isso é um fato, porque quando você está no plano, você está no plano, nós estamos aqui pisando no chão. E nós vivemos uma situação aqui que envolve outras pessoas, outras casas, outras congregações, mas nós estamos no nível na linha do observador, nós estamos no plano. Olhamos para cá, olhamos para cá, olhamos para cá e para cá, para frente e para trás. Agora, para eu analisar essa situação que nós estamos vivendo, se eu olho de cima, uma águia, que é uma excelente caçadora, e o principal órgão, que é o órgão mais potente que a águia tem, a águia, o falcão, né, é a visão. Que a águia fica quilômetros, não vou dizer nem metros, né? Fica quilômetros de altura, e ela tem uma visão assim surpreendente. É como se ela fizesse um zoom, a águia aumenta aquele objeto, assim, ela foca aquele objeto, aumenta, né? E ela sabe de que direção ela vai para pegar aquele objeto. Então, ela vê uma situação de cima. Quando você vê a situação de cima, você domina. Você não está vendo um ponto só. Você está vendo algo geral. Assim, você tem um domínio da situação quando você vê de cima. Né? Então, quando nós estamos lendo, estudando a Torá, nós estamos como se nós estivéssemos vendo de cima. Você não está vendo uma pessoa e aquela pessoa não está vivendo somente a situação dela. Você está vendo essa pessoa, a relação que ela faz com A, com B, com C, com D. Você tem uma visão geral da situação, é diferente. Então, é natural que isso aconteça. Né? Então, é realmente esse desafio. Por que os livros existem? Justamente para nós termos uma visão geral, desde o começo daquela situação até o final, não escapa nada, é rico em detalhes. Os livros, diferente de filmes, você vê uma parte daquela explicativa. Agora, quando se trata de livro, a quantidade de detalhes que tem é muito grande e você tem você domina uma situação inteira. Né? Então, podemos saber mais do que qualquer pessoa envolvida na história. Quando lemos a história de José, perguntamos, o que sabemos que José não sabe? E como isso muda a história, percebemos que José não sabe disso? Sim, é muito natural isso aí. Na história da venda de José, notamos que há um fato crucial que está oculto para ele. Qual seria? É impossível para José saber o que acontece após ele ser enviado na caravana ismaelita em sua jornada para o Egito. Então, no momento que ele é enviado para o Egito nessa caravana ismaelita,
O que acontece atrás disso, que ele não está vendo, ele não sabe, porque ele não está vendo, ele está indo para o Egito. Até aquele momento que ele viveu, tudo bem, mas depois disso ele não sabe o que acontece. Ele não pode julgar, ele pode fazer suposições, mas ele não pode chancelar. Ele só imagina coisas, né? Isso foi o que os irmãos fizeram depois que Yosef foi retirado do poço e carregado na caravana. O que acontece depois que Yosef é enviado a essa caravana? O que acontece? Que tipo de relação? O que acontece entre os irmãos de Yosef com Yaakov, o pai? Acontece uma situação. Peço a gentileza, uma aguinha para mim, por favor. Na história da venda de Yosef, notamos que há um fato crucial que está oculto para Yosef. Então, tem algo que ele não sabe, Yosef, né? É impossível para ele saber o que acontece após ele ser enviado na caravana em sua jornada para o Egito. Isso foi o que os irmãos fizeram depois que Yosef foi retirado do poço e carregado nessa caravana, né? O que eles fazem? O que é feito no momento daí que Yosef não está vendo essa situação? O que acontece? Eles matam, né? Abatem um cabrito. Eles colocam o sangue desse cabrito nas vestes, na túnica de Yosef. E eles vão até o seu pai, Yaakov, e dizem uma palavra que eu creio que vocês ouviram na paraxá anterior que o Yaakov ministrou. Essa palavra Hakerna, lembram? Hakerna. Zot matzano Hakerna. Acho que alguns irmãos já sabem, já lembram o que é essa palavra Hakerna, né? Eles dizem assim: Pai Yaakov, nós encontramos essa túnica, nós encontramos e pedimos que o Senhor reconheça, por favor, essa túnica. E daí, claro, Yaakov reconhece que é o casaco de José. Eles perguntam: é o casaco de José ou não é? Perguntam para o pai. Isso está em Gênesis 37 e 32. Daí vocês já sabem o que acontece, que Yaakov fica muito mal, ele fica muito, muito mal, ele chora, porque ele vê que, ele crê, né, que realmente Yosef perdeu a vida, que algum animal o matou, feriu e o matou, né? Então Yosef não sabe que isso aconteceu e nem poderia saber. E ele nem estava perto para isso. Claro, ele não tinha como presenciar aquela situação ali, ele estava longe. A pergunta que fazemos é: sem Yosef saber o que aconteceu, sem saber do casaco ensanguentado, como isso poderia mudar a visão de Yosef sobre a história? Estão acompanhando o raciocínio? Então agora vamos entrar num outro âmbito ali, um outro ponto, relação entre Jacó com seu filho Yosef. Analisando os fatos da venda de Yosef, perguntamos como seria a história na perspectiva dele. Tudo que Yosef sabe, que ele, né, sabia pouco, ele tinha 17 anos e era cheio de sonhos. É normal, né? Eu já passei por isso, né? Com 17 anos, você, né, tem mil ideias, mil planos, mil sonhos, né? Então, ele era um rapaz
que sonhava. Porém, não eram simples sonhos de metas que ele queria atingir. Não, gostaria de ser isso, gostaria de fazer aquilo. Sonhos de caráter, sonhos proféticos, de caráter espiritual. Esses sonhos pareciam profetizar que ele alcançaria uma posição de poder. Só que quando você chega para alguém, você com 17 anos de idade, né? Se você ainda chega para alguém e você tem já seus de 30 para cima, seria melhor 40, né, para cima, e vem, eu tenho essa ideia aqui, vamos fazer assim, tal. Agora chega um rapaz de 17 anos e conta uma história, mas que fala de poder, que ele estará acima. Já comecem, dobrem a atenção de vocês aqui agora, né? Porque esse é um ponto forte. Então, como ele estava puro, ele não teve má intenção, ele foi puro, né? Ele só contou o sonho que ele teve realmente, mas que falava de uma posição de poder, esses sonhos. Ele contou o primeiro sonho aos seus irmãos e eles ficaram com ciúmes, presta atenção, por causa da palavra poder. Então, o segundo sonho, ele, conforme fala o verso 37 e 10, depois do primeiro sonho que ele conta só para os irmãos, o segundo sonho também ele não só conta para os irmãos, como conta para o pai dele também, para Jacó, né? Isso está em Gênesis 37 e 10. Então, nessa paraxá nós percebemos alguns detalhes que não foi falado no ano passado, né? E o que a gente tinha entendido é que Jacó tinha um amor especial por Yosef. Tinha um amor maior. Meu queridinho, meu querido, que deu aquela túnica talar de mangas compridas, colorida, né? Também, claro, quando há essa discriminação assim, você exaltando um irmão perante os demais irmãos, segundo a Torá, dá problema. Os pais não devem agir dessa forma. Devem agir de uma forma equilibrada, né? Equitativa, né? Justo, para que um não fique com algum sentimento estranho com outro irmão, que seja uma questão de justiça. A Torá fala muito disso aí. Então, teve um erro também da parte do pai, exaltando o filho, o filho amado, dentre os demais irmãos, né? Seu pai o amava, mas pela primeira vez, Jacó, olha aqui, nós não citamos isso no ano passado, já é mais uma coisa nova que o Eterno está mostrando, presta atenção. Jacó amava Yosef de uma maneira especial, mas ele também era justo, Jacó. E ele age de uma forma, na palavra está escrito, Jacó repreende Yosef. Ele foi um pouco duro, né? Mas, nossa, já ele amava assim. Mas espera aí, o Eterno não nos ama? E o Eterno às vezes não é duro com a gente? Se o Eterno não fosse duro, a gente não entendia algumas coisas, a gente não mudava a nossa linha de conduta. Às vezes é preciso o Eterno ser duro com a gente, para cair a ficha e você, não posso continuar fazendo isso, ou fazendo aquilo. Eu tenho que fazer uma escolha, né? Então é muito importante essa paraxá, porque vai mostrando também o caráter de Hashem. Pela primeira vez, Jacó castiga Yosef. Seu pai não gosta do sonho, porque tem outro lado também. Quando nós vamos contar alguma coisa, Yosef, ele foi muito puro, 17 anos, ele só abriu o coração. Pá. Agora, quando você conta algo para alguém e você diz assim, eu sou bom, você começa a contar uma história, né?
Porque porque eu fiz, eu sou, não sei o quê. Você já começa a não gostar dessa conversa. É assim ou não é? Então, a gente vai vendo as peculiaridades dos procedimentos de... pai pode errar. O pai pode errar. É um filho novo e errou. Com a maior das boas intenções. Não, mas eu fui puro, eu não tive má intenção. Mas a gente erra, mesmo assim. Então, olha a riqueza da Torá que nos faz perceber essas coisas, né? O pai não gostou do sonho. Em Gênesis 37:10 está lá. O que significa esse sonho com o sol, diz o pai? Meu filho, que sonho estranho esse aí? Com sol, lua, 11 estrelas, todos se curvando perante você? Todos nós vamos nos curvar diante de você? Diz o pai Jacob para Yosef. Está em Gênesis 37:10. Então, está escrito lá, o Jacob repreendeu. O seu pai o repreendeu e ficou desconfiado dele. Então Jacob o mandou para Siquém. Olha, essa repreensão de Jacob gerou um castigo. A repreensão, o pai não gostou. Então você está muito cheio de si, se achando que você é o bom, se achando que tanto eu como seus irmãos mais velhos vamos ter que nos ajoelhar diante de você? Então eu vou dar um tempinho para você, você vai sair um pouquinho para arejar a cabeça, né? E daí o pai envia ele para Siquém. Só que Siquém não é um lugar muito interessante, né? Mandou ele para Siquém para ver como estavam os seus irmãos. Isso está em Gênesis 37:13. Mas bem em Siquém, o que aconteceu em Siquém ultimamente? Uma coisa muito ruim. Siquém estava alagada. Nossa, naquele deserto, Roche, houve uma enchente que alagou Siquém? Não, ela está alagada de sangue. Shimon e Levi e os irmãos criaram uma estratégia para resgatar Diná, que resultou na morte de uma cidade inteira. Olha, Siquém torna-se um lugar cheio de sangue, derramado pelos irmãos de Yosef. A Torá, a maravilha, assim, a beleza da Torá, que é um livro muito franco, não esconde as coisas, não fala as coisas pela metade, ou tipo um romance para adolescentes, né? Só água com açúcar, paz e amor, maravilha, beleza, cara. A Torá não é assim, não. A Torá vai fundo, é muito franca, muito objetivo, muito clara, não te deixa enganar. O que aconteceu em Siquém ultimamente? Então, derramado pelos irmãos sangue, muito sangue que foi derramado lá, e eles veem... agora os irmãos estão com raiva e com ciúmes de Yosef, né? E eles o veem como uma ameaça. Então, quando nós vemos as coisas do ângulo dos irmãos e de Yosef, o Yosef olhando para os irmãos e os irmãos olhando para Yosef, nós ficamos pensando, né? Peraí, será que só Yosef é vítima? Jacob diz a Yosef: vá e veja como estão seus irmãos em Siquém. Yosef acha perigoso, sim, que ele sabe que lá é um lugar ruim, ficou um lugar amaldiçoado, né? Mas diz, agora presta atenção aqui nessa outra palavra-chave aqui. Mesmo em situações adversas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
às vezes nós vivemos, é natural, e às vezes a gente não está preparado para isso. No reino de Hashem, às vezes vem uma onda, é como a natureza. A natureza, por exemplo, hoje está esse calor gostoso. Ainda bem que não está um calor excessivo, que nem teve um sábado aí que bateu o recorde, né? Eu fiquei até meio tonto. Estava com a Débora no colo, eu tive que sair ali na cozinha, pegar um ventinho. E eu sei que algumas pessoas também saíram e foram embora porque estava muito quente. Ah, eu tenho uma notícia boa para vocês. Em razão desse calor, nada acontece por acaso. Aconteceu o calor, Hashem puxou a orelha e disse: Roche, você mexa e providencia um ar-condicionado. E daí nós tivemos uma doação anônima de um ar-condicionado. Eu já chamei o técnico, o ar-condicionado já está aqui na Sarel, vai ser montado na próxima semana, então eu creio, não posso chancelar isso, que no próximo Shabat vai estar funcionando o ar-condicionado aqui, Baruch Hashem. O calor veio a uma coisa, o Eterno transformou em bênção. Baruch Hashem. Bem, vamos voltar aqui. Então, nós somos, o Eterno nos coloca em situações adversas para testar como estão as nossas raízes bíblicas e judaicas da restauração da fé em Yeshua. Se elas estão bem profundas, bem espalhadas assim pelo solo, se elas se aprofundaram no solo, e se realmente vem o vento forte e a árvore ela entorta, mas a raiz está funda, ela entorta, mas não cai, ela volta depois, quando passa a tempestade, ela volta para a posição original. Então nós somos, nos seus devidos ciclos, nós somos testados e provados. E aí quando começa essa situação, você pensa assim: Hashem, tu me abandonaste? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na obra certa? Será que eu não estou perdendo tempo aqui, me envolvido com congregação Sarel, ou estudando a Torá, essas coisas todas? Não. Analise a vida dos profetas, dos discípulos, do próprio Yeshua, o que eles passaram. Eles foram aprovados nos momentos que eles estavam deitados na rede, assim, descansando, embaixo de uma árvore. Ou eles foram aprovados ou reprovados nos momentos de tempestades? Então, Yosef, ele realmente acha perigoso. Nossa, eu vou para quem? O que eu fiz aqui? Shiquem. Eu vou para Shiquem. Lá não é bom. É um lugar, se tornou amaldiçoado aquele lugar. Só que tem um detalhe. Como o pai, quando o pai manda você, o pai ou a mãe, às vezes parece, ou mesmo Hashem, e você pensa: não vou fazer isso não. Mas quando você pensa, não vou fazer isso não, você está sendo rebelde ao teu pai e à tua mãe. Porque o pai, ele quer o melhor para você, e o pai e a mãe são direcionados por Hashem. Então, quando você honra o pai e a mãe e obedece o pai e a mãe, o Eterno vai te abençoar, mesmo que pareça uma situação ruim aos teus olhos, né? Então, ele foi sábio aqui. Já começa aqui com 17 anos. Yosef acho perigoso, mas sim, Hinene, aqui estou. Então, é uma palavra, você veja, Hinene, ele aparece em várias situações críticas, não aqui simplesmente, a palavra Hinene. Veja lá, ó. Quem mais disse essa palavra Hinene? O que significa, Roche, você está falando Hinene, o que é Hinene? Hinene é eis-me aqui. Mas eis-me aqui no sentido que o teu coração está dizendo aqui: Eterno, ou meu pai, eis-me aqui, eu digo sim para você.
Eu não sou contrário. Parece ruim, parece terrível, mas eu digo sim. Isso é Rinene. Geralmente, Rinene é numa situação adversa. Nos pega numa situação, aparentemente, aos nossos olhos, é adversa. Não é uma coisa saudável e boa e pacífica. Quem mais disse Rinene no livro de Bereshit? O Rinene de Avraham e Hashem. E na história da amarração... Como se sentiu Avraham quando o Eterno disse, Avraham, sai da tua parentela, sai desse lugar aqui e vai para o lugar que eu te mostrarei. O Eterno não disse assim, vai para a terra de Canaã, naquele lugar, endereço tal, rua tal, CEP tal, número tal, apartamento tal. Ele não falou assim. Abraão olhou para cá, e... ai. Mas ele disse Rinene. Ele não sabia para onde ele ia. Mas ele sabia que o Eterno iria levá-lo. E ele disse Rinene. Quem mais? Na amarração de Isaac, Isaac disse Rinene? Claro. Chegou uma hora lá que eles conversaram, uma conversa muito curta, né? A caminho lá para Moriá, só que eu expliquei isso na Paraxá, que Isaac também diz Rinene ao seu pai. Isaac entende a proposta, que até então ele só estava acompanhando o seu pai, mas ele entende a proposta que ele ia ser levado em sacrifício, ele ia ser amarrado e apresentado em sacrifício. E ele, olha... Quem que diz Rinene sabendo, você sabe que você vai ser levado para ser sacrificado? Você, de 10 pessoas, 9,5 vão querer sair correndo nessa hora, né? Não é fácil, queridos. Então, ele disse, pai, meu pai, Avraham, eu entendi agora o que você está fazendo e eu entendi o que eu estou fazendo aqui do teu lado para você me levar lá. Então ele não fugiu, ele aceitou. E aceitou para uma coisa boa? Não, uma coisa terrível, mas ele aceitou. Então, com o Rinene de Joseph, ele percebe que a desgraça está chegando. Que a desgraça está chegando. Eu disse Rinene, fui para Shiquém, achava que tudo ficaria bem, né? Apesar de, ainda mais jovem, né? Pensa, não, vai ficar tudo bem no final. Mas não foi bem assim. Meus irmãos me atacaram, me despiram, me jogaram na cova e me venderam para o Egito. Foi uma situação... Ele sentiu lá no comecinho, Yosef acha perigoso lá em cima. Ele já sentiu que a coisa não ia ficar muito bem, né? Por causa que o pai repreendeu e deu tipo um castiguinho para ele, um castigo. E esse castigo gerou isso aí. Motivado por ele falar um sonho para o pai que ele era o bambambam, né? Eu disse Rinene, fui para Shiquém, achei que tudo ficaria bem. Então, isso é o que Yosef sabe e agora o que ele não sabe, né? Foi atacado, foi despido, foi jogado na cova e foi vendido para o Egito. Então, até ali ele sabe. O que ele não sabe? Que história Jacó sabia sobre José e vice-versa? Eu já comentei isso com vocês, ele não sabe que os irmãos trouxeram o casaco ensanguentado para o pai, fazendo-o pensar que Yosef estava morto. Ele não imaginava, ele não teve ele não presenciou isso aí. Na perspectiva de Yosef, o que ele acha que aconteceu? Ele acha que eles foram ao pai e disseram assim, né? Ele ficou pensando, não, eles foram lá, pai, foi ele ou nós.
Não teve casaco ensanguentado ou falaram que ele foi morto por um animal, assim. Só deixaram assim, ó, pai, nós ou eles, né? O que a gente pode fazer? O pai... Talvez o próprio pai visse Yosef como uma ameaça, porque o pai já tinha repreendido e viu que Yosef estava meio sonhando assim, digamos, viajando na maionese, vamos dizer esse termo popular, né? Então, Yaakov já estava meio assim com ele, né? Não é como se ninguém tivesse sido expulso da família antes, né? Então, no caso, como eu falei anteriormente, Abraham, Isaac e Ismael, né? Olha o que aconteceu. Abraham queria manter Ismael por perto. Mas Sara não achou que fosse uma boa ideia. Então tem situações também que, claro, o homem está como varão, depois a varoa, né? A questão da hierarquia, né? Pai, filho, sacerdote do lar, né? A esposa, os filhos, tá? A questão da ordem das coisas de Hashem. Mas nem sempre o varão está certo. Aqui é uma situação bem clara, né? Ó, Sara, pensando diferente de Abraham, não achou que fosse uma boa ideia que Ismael ficasse junto. Claro, como Ismael era também filho de Abraham, ele tinha um carinho, né? Queria que ele ficasse por perto. Mas Sara disse, não, Abraham, ele não pode ficar. Ele tem que cair fora. Hashem ficou ao lado de Sara. E vocês já sabem a história que aconteceu. Realmente, Agar e Ismael foram embora. Na questão, por exemplo, Yaakov com Isaac, os irmãos, né? Esaú pegou o rumo dele. Foi também para as bandas de lá. E Yaakov pensa assim, então. Yaakov no Egito, né? Estou definhando no Egito. Desculpe, Yosef. Estou definhando no Egito, ano após ano, e ninguém vem me buscar. Porque, claro, ele não imaginava que houve aquela situação que os irmãos aprontaram, né? Criaram uma situação, aprontaram com ele, criaram uma situação, e também o pai não estava também muito contente com ele, né? Então, é isso que, diferente da porção do ano passado, o Eterno está mostrando agora assim. Talvez eu tenha sido expulso da família. Então ele chegou nesse tipo de conclusão. José, né? Chegou nesse tipo de conclusão. Talvez eu tenha sido expulso da família. Então, aí que nós ligamos os pontinhos e percebemos por que, quando ele percebeu isso, que eu fui expulso, daí... Como que alguém que se sente expulso vai escrever lá? Daí fica com vergonha de escrever. Escrever para casa, conforme, né? Por que José não escreveu para casa? Talvez eu tenha sido expulso da família. Na verdade, o Rav Yoel bin Nun aponta da seguinte forma: veja os nomes. Baseado nos nomes dos filhos, você percebe, porque talvez alguém de vocês perguntou assim, Rocha, será que você está bem certo dessa conclusão aí que José, que ele se sentiu expulso? Tá, mas uma referência desse entendimento vem dos nomes que ele deu para os filhos. Na verdade... Quais são os nomes dos dois filhos? Manassés, ou Menashe, e Efraim. O que significa o nome Manassés ou Menashe? Com o verso, né, que está escrito assim:
Kinashani Elokim Mikol Amali o Mikol Beit Avi. Deus me permitiu esquecer todo o meu trabalho, o meu sofrimento na casa do meu pai. Hashem me permitiu esquecer todo o meu trabalho, o meu sofrimento na casa do meu pai. Aqui confirma realmente que ele foi assim, eles não me querem mais. Eles me mandaram para cá porque eles não me querem mais. Aqui uma confirmação muito legal, uma referência muito forte para ele chegar a esse pensamento. E o que significa o nome Efraim? Tipo assim, saia daqui, José, vá para um outro local, saia da terra de Canaã, vá para o Egito. Nós não queremos, você não é bem-vindo aqui, vá para lá. Então, daí ele toma posse. O Efraim, olha aqui, Ki Rifrani Elokim Beretz Ani. Deus permitiu me tornar frutífero para ter esses filhos e a terra da minha opressão. Então aqui está muito claro, né, o nome dado aos filhos do pensamento atual de José no Egito. Achei muito interessante essa questão aí. José constrói uma nova vida, deixando para trás sua vida antiga. Ele ainda será um judeu temente a Deus, mas os laços com sua família, José acha que foi expulso? Aparentemente sim. Que está tudo acabado? Só que em qualquer tipo de situação, quando envolve pai e filho, sentimentos de pai e filho, ou pais, né? Não só o pai como a mãe também, em qualquer tipo de situação, mesmo uma situação terrível, assim como a pessoa se sentir expulsa, né? Tem a história do Shulam também, Joseph Shulam, né? Sempre fica no fundo lá do coração do filho aquele amor, né? Pelo pai, pela mãe, né? Então, José, filho de Jacó ou filho do faraó? Seguindo essa direção, mudará a maneira de como encarar a história de Yosef. Isso muda o ângulo de como olhar para Yosef e ver a sua relação com o faraó. Muito bem. O faraó o puxa para fora. Presta atenção nessa sequência aqui agora. O porquê que também ele acaba, digamos, adotando o novo lugar, né? Como se fosse um novo local para ele viver, né? Para ele usar os dons que Deus proporcionou para ele, como profeta através dos sonhos, né? O faraó puxa para fora do poço. Desta masmorra em que ele estava, diz assim: ouvi dizer que você sabe interpretar sonhos? O faraó falando para ele: você pode interpretar meu sonho, José? E dá a ele lindas roupas novas. Presta atenção nessa sequência. Faraó coloca-o como seu braço direito. O que mais José queria é que não houvesse aquela repreensão do pai. Ele queria que ele fosse o braço direito do pai. José queria que Jacó colocasse ele como seu braço direito, né? E os demais irmãos continuariam irmãos, mas ele estava vendo dessa forma, né? Através daqueles sonhos. Tudo o que José almejava de seu próprio pai, ser um braço direito do pai, porque ele amava o pai. Ele via o pai como um homem de Hashem, né? Onde você estava quando eu estava na cova? Digamos que ele estivesse escrevendo uma carta lá para o pai, para o pai verdadeiro Jacó. Diz: pai Jacó, onde você estava quando eu estava na cova? Aqui está o homem, Faraó, que me tira do buraco. Onde você estava quando minhas roupas foram tiradas? Aqui está o homem que me dá roupas novas. Que o traje mais bonito
que Yosef tinha era aquela túnica talar de mangas, tipo um talitão assim colorido, né? Uma espécie de um talito que tinha mangas, né? Não era bem um talite, uma túnica, mas porque diz túnica talar de mangas compridas. Aqui está o homem que me dá roupas novas. O verdadeiro pai, Jacó, diz para José assim: não gostei dos seus sonhos. E ele foi o que o pai fez. Filho, fale um sonho mais condizente, seja mais humilde, né? Porém, Faraó diz assim para José: aqui está um homem, né? José diz: aqui está um homem, que é o Faraó, que conta os sonhos para mim e ainda ouve a minha interpretação. Quer dizer, todas essas coisas ele queria que o pai Jacó fizesse para ele. E não terminou, tem mais. Faraó dá uma esposa a Yosef, ele dá um novo nome. Que tipo de homem ele dá um novo nome? Qual o nome? Safnat Paneah. Ele dá uma esposa? Qual o nome da esposa? Asnat. Isto é, um homem que dá um novo nome, que dá vestimentas novas, que lhe dá uma esposa, tipo um paizão. Yes! O que eu procurava eu tenho aqui, um paizão. Porém, tinha lá no fundo do coração de Yosef aquele, sempre lembrando do pai Jacó. Aquela briga, né? Nossa, aqui eu estou muito bem, obrigado. Esse segundo pai aqui me exaltou, eu sou o braço direito dele, sou muito rico, e tenho poder, o que eu falar aqui, eles me obedecem na hora. Quem não me obedecer vai preso. Então, ele enfrenta esse desafio. Não é fácil também. Que sempre está lá aquela coisa, não, me tratam aqui com tapete vermelho, com regalias, né? Sou muito abençoado aqui, mas está lá no fundo aquele amor pelo pai Jacó. Desafio, né? Onde está a sua lealdade agora, José? Quem é seu verdadeiro pai? Um novo pai, Faraó, uma nova terra, o Egito, um novo nome, Safnat Paneah, intérprete dos mistérios, uma nova vestimenta, uma vestimenta egípcia, uma esposa egípcia, Asnat, filha de Potifera, que o nome Potifar vem de Potifera, né? Chefe de On. Assim como, o que é essa esposa egípcia? Não lembramos de Abraham? Que Sara disse, vai Abraham e deita com Agar, a nossa serva, para vir o filho da promessa. Ela teve uma pressazinha, quiseram uma mãozinha, né? Olha, todas essas coisas, daí se você na hora pensa assim, você pensa assim, mas espera aí, Yosef, ele representa o Mashiach. Em toda essa história, Yosef é muito forte na Torá, além de outros, né, servos de Deus, representando o Mashiach. Mas espera aí, o Mashiach, um pai diferente, uma nova terra, o Egito, um nome diferente, Safnat Paneah. Uma vestimenta diferente, não uma vestimenta judaica. Uma esposa egípcia, sendo que a esposa do Mashiach é composta por egípcios, gregos, romanos,
árabes, turcos, persas, indianos, e juntos, de mãos dadas com o povo judeu. Essa esposa. Então, tem alguma coisa errada aqui. Não tem nada errado, queridos. Não tem nada errado. A princípio, parece que está errado. Mas no livro de João, Yohanan, diz que o verbo, a palavra de Hashem, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isto é, Yeshua, muitos judeus creram em Yeshua. Muitos judeus se tornaram crentes, tanto é que a igreja original de Yeshua começou 100% com judeus crentes, seguidores de Yeshua. Vamos separar os assuntos. Eu estou falando em termos de nação, de 50% mais um. 50% mais um, naquele momento que Yeshua veio, de toda a nação de Israel, não foi 50% mais um de toda a nação, população de Israel, que creu em Yeshua. Foi uma minoria. Estou falando aqui, entendeu? A grande maioria, Yeshua não foi aceito como Messias pela grande maioria dos seus compatriotas judeus, isto é, 50% mais um. Foi bem menos de 50%. Mas a igreja original de Yeshua, os seguidores de Yeshua, começou com judeus. Contudo, aos que o receberam, no caso os gentios, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Hashem, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pelo desejo de algum homem, mas nasceram de Hashem, queridos. A ida de José para o Egito é isso aqui. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele está dizendo que ele veio primeiro para os judeus, mas ele veio para todas as nações. Ele tinha que ir para o Egito. Yeshua, mas como hoje Yeshua ascendeu aos céus do alto do morro, do Monte das Oliveiras, da parte mais alta que eu estive lá? Ele não saiu de Israel, ele não foi para o Egito. Só foi para o Egito quando era bebezinho, mas ele nem sabia o que ele estava fazendo, porque era bebezinho, foi em fuga para o Egito e depois voltou, né? Como assim que ele foi para o Egito? Ele foi para o Egito porque a Torá, a palavra foi, os discípulos, saiu Paulo primeiro saiu para as nações. Foi para a Ásia, foi para a Europa e levou a Torá. Depois os judeus, quando foram expulsos também, levaram a Torá e foram nas diásporas, né? Foram espalhando a Torá pelas nações. E o trabalho de Paulo como crente, né? Através dos seguidores de Paulo e todos aqueles que nasciam de cima, através do trabalho de Paulo, continuaram o seu trabalho indo para as nações também. Então a Torá foi alcançando as nações e até hoje ela alcança as nações. Então, José no Egito é Yeshua indo para as nações, levando a mensagem, levando a salvação, né? Então, Baruch Hashem por isso, né? Uma forma assim, uma história tão bonita, e tem o lado triste, o lado amargo, o lado forte, o lado fraco dessa história. Fraco no sentido assim das fraquezas de cada um, né? Erro de um, acerto de outro e coisas assim. Mas a Torá mostrando para nós assim como que lá na frente Yeshua ia completar a sua obra, começando em Israel, Jerusalém, e atingindo todos os 4 cantos da terra. Baruch haba B'Shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem.